Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos fazer uma aula aí para os sextos anos a respeito de preconceito linguístico, abordando aí as habilidades essenciais abaixo, ok? Então, há formas diferentes, né, de usar a linguagem. Então, vou ler aí um trecho para vocês de uma estrofe aí de um poema de Mário de Andrade, tá? Que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas escancarem as vogais. Que tem 500 réis meridional, vira tostões do rio pro norte? Juntos formamos este assombroso de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Aí a gente tem essa imagem ao lado, essa pintura, né, da Redenção de Caen, de 1895. Então, nenhum brasileiro fala o português errado, como nenhum fala corretamente. Então, pensando aí, nenhum brasileiro fala o português errado, como nenhum fala corretamente, é uma reflexão, né, que ninguém fala o tempo todo certo e também ninguém fala o tempo todo errado. Há sempre essa mistura, né, de que as pessoas, às vezes, podem cometer certos deslizes e acontece, né? Todos nós estamos sujeitos a erros e tudo bem, estamos aqui para aprender e para evoluir com esses erros. Não há problema nenhum errar. Vamos ver aí um exemplo de mais um poema, tá? Que eu vou ler aí para vocês. Vou tentar, na verdade, ler para vocês. O nome é Declaração para os Meus Amigos, que provavelmente um caipira escreveu e fez de uma letra de música, fez, né, uma poesia, ficou mais ou menos assim. Vocês são o colírio do meu olho, são o chiclete agarrado nas minhas carçadins, são a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, o mastomate do meu macarrão, a macumel do meu boteco. Nossa senhora, gosto demais da conta dos seis, uai. Vocês são também o perfume da minha penteadeira, o dentifriço da minha escova de dente. Olha para vocês ver, quem tem amigos assim tem um tesouro. Eu guardasse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar. Beijinho em té. Percebe-se aí que uma linguagem bem rural, né? Bem regional, caipira. Então, é nessa abordagem que a gente vai trabalhar a aula de hoje sobre preconceito linguístico. Chico Bento não faz concordância de número, portanto, ele é ignorante. Às vezes, ele é inteligente. Às vezes ele não é inteligente, ele não sabe falar, ou seja, Chico Bento, a gente está nessa praia aí da zona rural, né? Como Chico Bento lá no livrinho, né, do Maurício de Souza, do gibizinho da Turma da Mônica, tem também de Chico Bento, mostra esse universo, né, de como as pessoas falam. Então, a gente não pode simplesmente ignorar o fato das pessoas falarem diferente da gente ou até mesmo falarem errado e a gente tirar sarro e a gente falar que está falando errado ou praticar bullying. A gente tem, acima de tudo, tem que respeitar, né, a história de cada um. Chico Bento, por exemplo, quando chegou na escola, vindo lá da zona rural, né, lá da roça, ele não tinha estudo até então, ele foi para a escola para aprender, mas muitos coleguinhas que estavam ali, ele se depara com muitos que já sabem falar. Cebolinha, por exemplo, ele não pronuncia correta, na verdade ele não pronuncia o R, ele já tem um problema aí de fala, de fono, né? Então, o preconceito linguístico é isso. É importante a gente saber qual é a maneira correta de que a gente deve falar, em quais momentos a gente usa essa linguagem, né, que a gente aprende na escola, mas a gente não pode descartar também as pessoas que falam com muitos erros de português, ou que falam de maneira que seja regional, que está acostumada, igual esse exemplo que eu li aí do poema, né, e voltando aí para o mundo de Chico Bento, que eles têm essa linguagem mais rústica, né, mais rural, porque faz parte da vida que eles vivem. Eles não são
da zona urbana, eles, né, eles são de outro patamar, de outro nível, né, de conhecimento, de abordagem, de dialetos, de palavras. Então, aí fazendo uma reflexão acerca de muitas histórias em quadrinhos, como também do Chico Bento no Shopping, que tem um vídeo que vocês podem assistir depois lá pelo YouTube. Então, a gente percebe que há alguns preconceitos para com essas pessoas, né? Então, de maneira explícita, que além de reforçar o estereótipo de que ele é matuto, caipira, pois fala tudo errado, ainda reforça essa ideia através do primo inteligente. Então, nesse vídeo, Chico Bento no shopping, que ele vai para o shopping com o primo, que mora na cidade grande, e tem shopping, e tem mais escola, acesso mais à informação. Então, a gente percebe aí essa diferença. E Chico é tido como bicho do mato, ignorante, com grandes dificuldades de aprender. Então, diante disso, a gente pode ver que há um preconceito linguístico. A gente não pode simplesmente ignorar, ou zoar, ou tirar sarro dessas pessoas, só porque elas têm uma fala menos culta, menos estudada do que muitos, né? Não tiveram acesso à escola, como hoje, nos dias atuais, nós temos. A gente tem essa oportunidade de estudar, é obrigatório estudar. Antigamente não tinha leis que defendiam as crianças e os adolescentes de estarem na sala de aula. Muitos trabalhavam como boia fria para ajudar o pai e a mãe na roça a levar o sustento para casa. Então, essas pessoas, elas falavam como elas ouviam. Então, se elas ouviam problema, ela problema o resto da vida. Para com uma pessoa que fala muito errado, não é legal a gente ter esse tipo de preconceito, porque nada mais é do que um tipo de preconceito linguístico, mas é um tipo de preconceito. Então, o que significa aí esse preconceito linguístico? Entende-se como preconceito linguístico o julgamento, né, depreciativo contra determinadas variedades linguísticas. Segundo a linguista Marta Cherry, o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante, né, da fala do outro ou da própria fala, geralmente atinge as variedades associadas a grupos de menor prestígio na escala social, ou a comunidade da área rural ou do interior. Infelizmente, ainda há inúmeras críticas quanto à fala de concordância verbal, a falta de concordância verbal ou nominal, como, por exemplo, as coisas tá muito difícil com essa seca. Então, não fez um plural aí, né? Quem fala assim é o Chico Bento. Ele não faz plural das palavras. Ele coloca uma palavra no plural e deixa o singular, o artigo no singular, ou ele coloca o artigo no plural e o substantivo no singular. Isso é muito comum. Ou coloca esse erro de concordância. A gente fizemos a prova, né? A consoante R no lugar do L, como problema, a presença do gerúndio ao invés do infinitivo. Eu estava brincando, né? Eu estava brincando, menino, né? Eu estava brincando, seria o correto, mas na hora que fala, fica tudo meio junto, tudo meio rápido, e aí você percebe que algumas palavrinhas até passam despercebidas, mas outras nem tanto. Quando a gente ouve a gente fizemos, um problema. Até quem não tem muito estudo, está na escola aí, né, no segundo, terceiro, quarto aninho, já consegue perceber. Mas por quê? Porque está na escola, já está aprendendo, já está familiarizado com as palavras que o professor fala lá na frente, ou até mesmo em casa, a mãe e o pai. Então, o R rotulado por caipira em muitos estados brasileiros, como os mineiros, paulistas, goianos, entre outras áreas. Então, cada variante linguística tem seu propósito. Haverá sempre um grupo na sociedade ao qual essa variante será relacionada. Vamos ver quais são. Por exemplo, questão social. Veja aí que tem um prédio bem bonito, né, bem elegante, né, bem sofisticado,
classe média alta, e a gente vê que tem umas casinhas mais simples, né? Um entulho com terreno do lado, né? Um pessoalzinho que a gente percebe que a questão social é diferente. Então, de repente, a escola desses alunos no bairro, ou eles nem têm acesso, por a escola ser muito longe, acabam não estudando, é diferente de quem, né, tem uma vida mais confortável, que o pai e a mãe conseguem colocar, às vezes, numa escola particular, ou até mesmo se estudar numa escola pública, mas como mora num bairro bom, numa região boa, os alunos que frequentam essa escola pública faz com que, por isso que a gente sempre fala, né, enquanto professor, quem faz a escola é o aluno. E é verdade, se os alunos vão para lá, independente da classe social, se ele vai lá com o intuito de estudar, de não brincar, de não bagunçar, de não ficar zoando, de não ficar praticando bullying com coleguinha, independente de onde você more, você faz a escola ser boa. Então, mas claro que a questão social conta também, mas a gente não pode usar só isso como desculpa para não aprender ou para não ter acesso ao conhecimento. Temos aí também a questão econômica. Perceba que na imagem aí da esquerda do vídeo de vocês, tem aí os monarcas da época, né, a monarquia de séculos passados, brancos, bem vestidos, escrevendo aí, a menina já com um pincel, com uma caneta, com um lápis na mão, já alfabetizada, e do lado direito, né, os pretos escravizados, sem direito a estudo, sem direito a saneamento básico, sem direito a casa, sem direito a nada. Ou seja, a questão econômica conta, né? Tem o lado dos privilegiados, né? E antigamente, por serem brancos, e os escravizados que não tinham direito a nada. Quem vai aprender mais? Quem vai ser? Se fosse o inverso, se fosse o branco escravizado na época e o preto seria os feudais, os fidalgos, os monarcas da época. Será que a história seria a mesma? Provavelmente não, né? Provavelmente nós, que somos de pele branca, estaríamos muito, muito mais desprivilegiados do que os pretos de hoje em dia, né? De pele negra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em julgar sem antes conhecer a história. Outro aí que é regional, que como fala lá em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, a linguagem deles é diferente, de repente, do sul do Brasil. Então, a questão regional também conta. Lá em cima, a linguagem vai ser diferente, e quando eles se encontram, vai ter preconceito linguístico, porque um fala baguete e o outro fala cacetinho, por exemplo, que é o pãozinho. Aqui no estado de São Paulo a gente fala pão francês, né? No sul do Brasil eles falam cacetinho, e não sei em qual estado, acho que em Minas talvez fala baguete para o pão. Então, mas aí vai ficar tirando sarro? Cada um tem a sua linguagem regional, que também deve ser respeitada, sem preconceito linguístico. Obrigado e até a próxima aula. Abraço.